Senhor, nós te damos graças pela vida do Adriano, que se dispôs, Deus, nessa manhã a ser o canal do Senhor para nós, que ele seja completamente dirigido pelo seu Espírito, naquilo que ele vai falar, como ele vai se manifestar, e na revelação que o Senhor já deu para ele, e que o Senhor flua livremente aqui nessa manhã, para que mais daquilo que ele já tem, né, e junto com aquilo que nós já estamos manifestando aqui, se complete, e aquilo que ele já alcançou do Senhor se expanda mais aqui, e o Senhor tenha o controle, o governo e o domínio sobre todo o período que estivermos aqui. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Amém. Bom dia. Última reunião de 2019, né? Muito bom. Essa final de ano é bom para a gente poder refletir em algumas coisas, né? Durante o tempo a gente, às vezes, quando a gente é imaturo, às vezes a gente se priva de algumas coisas que são irrelevantes, né? Por exemplo, ficamos discutindo, comemoramos o Natal ou não comemoramos o Natal? É uma festa pagã ou não é uma festa pagã? As Escrituras nos ensinam, querido, que para os que são puros, todas as coisas são puras. Para os que são impuros, tudo é impuro. O propósito do Evangelho é que a gente, nos foi dado o ministério da reconciliação. O que significa o ministério da reconciliação? Significa que através de Cristo nós temos a capacidade de redimir todas as coisas. Então não se trata de comemorar ou não o Natal, se trata de ser oportunista. Porque não se fala de Cristo o ano inteiro. Porém, existe uma data no ano em que as pessoas todas falam do nascimento de Cristo. E nós, como pessoas sábias e como pessoas detentoras de uma nova natureza, precisamos ser inteligentes e usar essa oportunidade para nós anunciarmos a Cristo e anunciarmos com a nossa vida. Né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, nós mesmos, como Ninho das Águias, durante um tempo a gente ficava com peso, comemorar o Natal ou não comemorar o Natal, se juntar com a família ou não se juntar com a família, não tem problema nenhum, querido, comemora. Aí as pessoas vinham, davam Feliz Natal para você ficava meio assim, o que eu falo agora? Deus abençoe, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, fale o que você quiser, desde que você manifeste a Cristo. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, essas coisas se tornam irrelevantes. Aí a gente fica se apegando, eu não vou comemorar o Natal porque é uma festa pagã. Todos nós temos consciência de que isso é uma festa comercial. Mas nós precisamos ser inteligentes e entender que é uma porta de oportunidade na qual nós precisamos entrar. Amém? E aí estamos terminando 2019 e cada um de nós, foi um ano difícil, 2019, né? Assim como outros anos também foram, mas assim, 2019 tem sido, né? Não terminou ainda, tem sido um ano difícil. Se você fizer uma retrospectiva, e todos os anos, final de ano, a gente faz as retrospectivas, né? E o problema das retrospectivas é que quando chega no final a gente descobre que muita coisa que a gente planejou, ou que a gente imaginou que fosse acontecer, ou que a gente fosse fazer, não aconteceu, ou a gente não se dispôs a fazer. Mas o importante da gente entender, sabe o que é, querido? É que em todas as coisas nós nos tornamos vitoriosos. Nós somos pessoas vitoriosas. A palavra vitória, ela tem sido castigada no meio evangélico. A gente precisa, nesses dias, a gente precisa entender o termo vitória à luz do novo pacto. O que significa vitória? Já parou para pensar? A gente enfrentou tantas coisas no ano de 2019, tantas coisas que podiam fazer com que a gente parasse ou com que a gente retrocedesse, mas a gente está aqui.
Né? Na antiga aliança, lá no antigo pacto, as pessoas levantavam o altar e eles davam o nome do altar de Ebenezer. Ebenezer não é uma declaração tão só, que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer era um altar de pedras que era levantado e era derramado uma oferta sobre eles. E ao levantar esse altar, eles declaravam: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas eles não falavam, essa declaração, até aqui o Senhor nos ajudou, já era uma projeção para algo futuro, que o Senhor havia ajudado eles até aqui, porém o Senhor continuaria com eles no futuro. E diante de tantas as dificuldades, nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas a palavra vitória, ela tem sido castigada. A gente às vezes tem dificuldade, porque hoje nós temos estamos caminhando dentro de um novo entendimento. Nós temos dificuldade porque a palavra foi castigada. Mas o que é vitória no novo pacto? Você já parou para pensar? Não é isso que eu vou pregar, amém? Só estou introduzindo. O que é vitória no novo pacto? O que é vitória na perspectiva da nova natureza que nós carregamos? Abre sua Bíblia em 1 de João, capítulo 4. Eu estava ali sentado e eu estava pensando nessas coisas. Capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Presta atenção, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O apóstolo João, ele está fundamentando algumas coisas. A epístola de João, queridos, é uma epístola de fundamentos da nova natureza. Quando você lê a epístola de João, você precisa entender que o apóstolo João, ele está fundamentando um conceito sobre a nova natureza adquirida através da pessoa de Cristo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não coloca algo no futuro, ele não fala assim, todo aquele que é nascido de Deus vencerá, ele já coloca numa condição. Essa semana eu estava estudando algo nas Escrituras e eu tenho entendido algo, que nos próximos 2020 provavelmente eu vou estar falando sobre isso. Quando nós, a partir de Cristo, nós adquirimos uma posição, mas nós temos uma condição. Em Cristo nós adquirimos uma posição. Qual é essa posição? Tudo aquilo que Cristo, nós nos apropriamos de tudo aquilo que Cristo é. Porém aqui na terra muitas vezes eu não consigo manifestar e eu não consigo viver todo o fruto dessa posição que eu adquiri em Cristo. Então eu vivo uma condição aqui. Por exemplo, em Cristo nós temos saúde plena. Porém a minha condição aqui como homem carnal, às vezes eu estou enfermo. Isso é uma condição, mas isso é uma outra ministração. E aqui o apóstolo João fala que nós em Cristo nós temos uma posição. Qual é a posição? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem venceu o mundo, queridos? O evangelista João fala, quem venceu o mundo? Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vitória no novo pacto, querido, não significa você vencer a circunstância. Vitória no novo pacto significa você não ser vencido pela circunstância. É diferente. Muitas vezes as circunstâncias na nossa vida, elas não vão mudar. Muitas vezes nós vamos orar, nós vamos clamar, as pessoas vão impor as mãos sobre nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Muitas vezes as circunstâncias, elas não vão mudar, mas o propósito do Evangelho não é mudar as circunstâncias, o propósito do Evangelho é nos dar recursos para que a circunstância não mude a nossa natureza. Nós enfrentamos tantas coisas, nós estamos aqui. Romanos capítulo 8, abre aí, o chavão do mundo gospel. Romanos capítulo 8.
Versículo 35, acho que todo mundo conhece o texto também. Eu falo que é chavão no mundo gospel, porque isso se tornou clichê. Somos mais que vencedores, né? Versículo 35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Observe algo, querido, antes de eu continuar lendo. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de natureza. Quem nos separará do amor de Deus? Deus é amor. Então ele está falando, o que pode nos separar de Deus? O que pode arrancar a natureza de Deus de nós? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Ele não fala que nós não vamos enfrentar essas coisas. Ele fala que essas coisas podem tirar a natureza de Deus de nós. Aí ele fala, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não se trata de mudar a circunstância, se trata de não mudar a natureza. Isso é vitória no novo pacto. Isso é vitória em Cristo. Vitória em Cristo, querido, não é o programa do Silas Malafaia. Vitória em Cristo é uma posição adquirida. Não se trata de você vencer todas as circunstâncias. Existem coisas que nós não vamos... Queridos, talvez isso vá ofender a nossa mente religiosa. Você acha que Jesus venceu todas as coisas? Hã? Você acha que Jesus venceu todas as coisas? Ele não venceu todas as coisas, mas ele não se tornou vencido por nenhuma das circunstâncias. Ele não foi vencido por nenhuma circunstância, porém, ele não venceu todas as circunstâncias. Ele venceu a traição? Ele venceu a murmuração das pessoas? Ele venceu a escassez? Porém, nenhuma dessas circunstâncias pararam Jesus. Alô? Vocês estão aqui? O problema, sabe o que é? É que a gente quer viver um evangelho tranquilo. Jesus não prometeu um evangelho tranquilo. O evangelho, ele não veio trazer tranquilidade. O evangelho veio nos tornar pessoas leves. Por isso que Jesus falou, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para se tornar leve, mas a gente quer ter vida tranquila. Por isso que o apóstolo Paulo falava, a nossa leve e momentânea tribulação, quem que está passando por tribulação encara ela como leve. Por quê? Porque o evangelho não se trata de tranquilidade, o evangelho se trata de leveza de vida. Por isso que o apóstolo aos Hebreus fala assim, olha, abra mão de todo o peso, e corra a carreira que está proposta. Mas a gente quer ter vida tranquila. A gente fala assim, não, eu quero me aposentar, quero colocar um chinelão no pé, quero comprar um sítio, quero comprar uma casa na praia. Queridos, evangelho não tem a ver com tranquilidade, muito menos com essas coisas. Evangelho tem a ver com leveza de vida, vida leve. Mas a gente começa a trazer sobre nós peso. O peso da vitória. Quem é que vence o mundo? Aquele que faz faculdade? Quem é que vence o mundo? Aquele que está no campo missionário? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, querido? Aquele que já venceu todas as coisas, a saber, Cristo. E vencer o mundo, queridos, não significa vencer um sistema de crenças, um sistema pensante, um sistema que quer governar a nossa vida. Isso é vencer o mundo. Vencer o mundo não é ficar discutindo essas coisas que a gente fica discutindo. O crente pode ir na praia, ou o crente não pode ir na praia. O crente pode beber, ou o crente não pode beber. O crente escuta a música do mundo, ou o crente não escuta a música do mundo. O crente faz isso, ou o crente faz aquilo. Vencer o mundo não se trata de fazer ou não fazer. Vencer o mundo significa se apropriar de uma nova natureza e desenvolver essa nova natureza.
E a gente fica se apegando a esse tipo de coisa. E essas coisas vão nos paralisando no processo, mas à medida que a gente vai desenvolvendo a vida de Deus, todas as coisas vão se tornando claras. Não estou falando que aqui a gente não vai ficar que a gente não vai ficar falando essas coisas. Ah, mas escutar a música do mundo é certo, não é? Beber é certo, não é? Não, queridos, não se trata disso. Não estou falando que a gente vai partir para libertinagem. Não estou falando disso. O texto, o apóstolo Paulo fala: não usem da graça para vocês dar ocasião à carne. Não usem da liberdade para vocês dar ocasião à carne. Mas aos maduros, todas as coisas são maduras. A partir da perspectiva da natureza, da nova natureza, a gente vai aprender a discernir aquilo que nutre a nova natureza e aquilo que não nutre a nova natureza. É por isso que a epístola de João, que eu falei para vocês que é uma epístola de fundamentos da nova natureza, ela fala assim: olha, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção do santo está em vocês. É ela que vos ensinará, ela que fará com que vocês discernam aquilo que nutre e aquilo que não nutre a nova natureza. Então, ser mais que vencer. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto lá de 1 ou 2 aos Coríntios, não lembro agora, 4, fala assim: ó, eu sou atribulado por fora. Eu não lembro nem como que é o texto, mas por dentro eu estou de boa. Eu estou de boa, né? Tem uma frase, acho que é do Luiz Hermínio que fala, não sei, alguém que fala que o que faz o barco afundar não é a água que está em volta dele, o que faz o barco afundar é a água que entra dentro dele, queridos. O que faz a gente afundar não são as circunstâncias que estão à nossa volta, o que faz a gente afundar é quando essa circunstância entra dentro de nós e afeta a nossa natureza. Amém? Então a gente precisa entrar em 2020 com essa perspectiva de que as circunstâncias, muitas vezes as circunstâncias de 2019, elas vão se arrastar para 2020, mas isso não importa, querido, porque nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós carregamos a vida daquele que venceu todas as coisas. Amém? Vocês estão aqui? Só vitória ou não? Só vitória, queridos. Já somos vencedores, já vencemos o mundo. Isso é uma posição adquirida em Cristo. Não é algo que vai acontecer, não é algo que vai te projetar para o futuro. Não, é algo que já aconteceu. O problema é que a gente vive na perspectiva da condição humana. Ah, mas eu não venci isso. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. Querido, ou nós nos apropriamos daquilo que as Escrituras dizem. Eu vou falar isso quando eu começar a pregar. Ainda não comecei a pregar. Quando eu começar a pregar, eu vou falar isso. Ou nós nos apropriamos daquilo que as Escrituras dizem, ou daquilo que Deus diz a respeito de nós, ou nós vamos ficar patinando. Amém? Agora eu vou começar a pregar. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Esse ano eu preguei pouco aqui nessa igreja, né, queridos? Eu sei que vocês ficam pensando nisso aí. Mas fica tranquilo que eu estou bem, amém? Foi só um tempo de descanso que o Dario deu para mim, porque as crianças pequenas, trabalho, essas coisas, a gente fica... Não que a gente fique sem tempo, mas a gente precisa cuidar da família da gente, amém? Mas 2020 a gente chega junto aí. Amém? Versículo 8. Josué capítulo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? É o que está escrito na sua Bíblia aí? Vou ler de novo. Não cesses de falar deste livro.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pretendo não ser extenso nessa manhã. Quero falar sobre 3 aspectos que estão descritos aqui no livro de Josué. Não estão na ordem, mas vou explicar para vocês. Quero falar sobre meditar, confessar e manifestar. Amém? Meditar, confessar e manifestar. O Senhor estava dando isso, queridos, se tem uma geração que foi vitoriosa, na geração dela foi essa aqui, de Josué. O futuro dela, a próxima geração que se levantou não foi boa igual essa, mas esses caras aqui, eles carregavam o DNA da vitória. Eles se moviam pela palavra de Deus, Deus dava as direções para eles, né? Nós já temos consciência disso, que naquela época Deus não habitava neles, mas Deus vinha com palavras precisas, com palavras de direção. E se tem um povo que foi obediente e que foi um povo que foi vitorioso, foi essa geração de Josué. Deus chama Josué e Moisés morre, Deus chama Josué, né? Passa o tempo do luto, acho que 40 dias, se eu não me engano, passa o período do luto, Deus chama Josué. Josué tinha sido um dos que havia ido espiar a terra e comprovado aquilo que Deus havia falado, e Deus chama ele e fala assim: olha, Josué, o meu servo Moisés, ele morreu, cara. Acabou, mas Josué, querido, Josué caminhou com Moisés lado a lado, e Josué aprendeu muitas coisas com Moisés. Mas Deus chega para ele, Deus fala para ele: olha, meu servo Moisés, ele morreu, cara. Acabou. Mas agora eu chamo você, e toma você, o seu povo, e cruza o Jordão. Isso aí está lá nos últimos capítulos de Deuteronômio. E Deus chama Josué, Deus fala com ele, e Deus começa a dar instruções para ele. E uma das instruções que Deus dá para Josué é essa daqui: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita. Ou seja, por que eu falo para você que está fora de ordem? Porque antes de falar, o próprio texto diz: antes você medita nela. Medita nela de dia e de noite. Sabe, o Dario ministrou aqui há um tempo atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, que nós vivemos uma década onde os olhos de Deus estavam colocados sobre nós. Né? Nós ouvimos isso há 10 anos atrás, nós ouvimos isso em 2009, nós começamos a entender essa verdade, de que era uma década onde os olhos de Deus estavam sobre nós. E quando eu falo sobre nós, não falo sobre nós, ninho das águias, se fala sobre nós, a igreja de Cristo na terra. Os olhos de Deus estavam colocados sobre nós. Porém, virá essa nova década onde o Senhor irá usar a nossa boca e as nossas mãos para declarar e para manifestar. Vocês lembram? Daí ele falou isso aí em alguma das pregações dele aí, alguns meses atrás. É só procurar lá no blog que a gente vai encontrar. O que significa isso, querido? Que durante 10 anos o Senhor nos abasteceu de conhecimento. E não significa que Ele não vai continuar liberando, nos ensinando. Porém, Ele está estabelecendo uma década onde nós precisamos começar a manifestar aquilo que nós temos aprendido. O tempo do aprendizado de Josué com Moisés, que havia se encerrado. Agora Deus havia estabelecido o tempo onde Josué precisava manifestar. Aqui o texto diz fazer, mas eu quero mudar essa palavra fazer para manifestar, porque nós em Cristo, nós não fazemos nada, nós manifestamos aquilo que é peculiar da nova natureza. Então o texto diz assim: olha, Josué, você precisa meditar de dia e de noite no livro dessa lei. A gente tem um conceito de meditar, queridos, esse conceito oriental de meditação.
Né? O que é esse conceito oriental de meditação? O conceito oriental de meditação é um esvaziamento da mente, onde a pessoa entra num estado chamado estado alfa, essa coisa toda aí, né? Se você for pesquisar lá na internet, você vai saber. Eu não sei muito bem, eu sei que é isso aí, é um esvaziamento, sei lá, o cara relaxa, eu não sei o que acontece. Sei que chama estado alfa, isso aí. Essa é a ideia, muitas vezes, que nós temos de meditação. Mas meditação nas Escrituras, sabe o que significa meditação nas Escrituras? Meditação nas Escrituras significa ocupação de mente. Eu tenho entendido nesses dias, querido, que nós passamos o tempo todo meditando em algo. O tempo todo a gente está meditando em algo. Ou nós estamos meditando nas coisas do alto, ou nós estamos meditando nas circunstâncias. Não estou falando aqui que nós vamos ser paranoicos, tá? Que você está lá, a irmã está lá fazendo o trabalho dela, costurando, trabalhando na empresa, o irmão está lá operando a máquina e ele vai estar lá pensando no louvor aqui na igreja. Você vai fazer M3 pontinhos. Estou falando de ocupação de mente. Ocupação de mente significa aquilo que te governa. Deus dá instrução aqui para Josué, e Deus fala assim: Josué, você precisa ser governado pelas minhas palavras. No Novo Testamento, você acha que encontra poucas vezes, talvez até uma pode depois me ajudar, eu não encontrei muitas palavras meditar no Novo Testamento, porque no Novo Testamento muda-se o conceito de meditação. No Novo Testamento usa a palavra pensai nas coisas do alto, ocupem o vosso pensamento, mudem a vossa maneira de pensar nas coisas. A gente precisa ocupar a nossa mente, esse é um tempo que nós precisamos meditar na palavra. E meditar na palavra de Deus, que não significa necessariamente você só ler as Escrituras. Também é ler as Escrituras, mas você precisa meditar naquilo que Deus fala para você. Porque há coisas que Deus vai falar para o Pablo, há coisas que Deus vai falar para a Tati que não vão servir para mim. Eu já li, existe uma regra básica na teologia que quando você vai fazer a interpretação de um texto, você precisa saber para quem foi escrito aquele texto, quando foi escrito aquele texto e qual era o objetivo daquela escritura. Você lembra? Acho que eu já contei essa escritura uma vez. Uma irmã foi num culto desses aí, né? Um culto desses da vitória, daí da vida que tem por aí. E o cara falou assim: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Aí no outro dia de manhã, a irmã apareceu lá na porta da agência de carro, colocou o sapato dela lá em cima de um carro e ficou lá. O pastor passou na porta do carro, foi, voltou, e a irmã estava lá com o sapato em cima do carro. E ele perguntou assim: irmã, o que você está fazendo com o sapato aí em cima do carro? Ué, o senhor não pregou ontem? Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, o Senhor nos vai dar por herança? Eu estou com os pés aqui. Querido, essa palavra, onde colocar as plantas dos vossos pés, eu vou dar por herança, foi uma palavra específica para Josué. Mas há coisas que Deus falou para você, que você precisa meditar nela, de dia e de noite. Precisa ocupar o teu pensamento. Nossa mente precisa estar preenchida, querido, por aquilo que Deus diz. Quando Jesus foi tentado lá, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo veio e a palavra de Jesus foi: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai. Às vezes nós queremos sair fazendo. Nós queremos sair fazendo, sabe, uma das grandes interrogações dessa geração que queima, sabe o que é? Que eles participam de um evento, de uma reunião, e eles já querem sair fazendo, já querem sair pregando. Calma, irmão, deixa Deus pregar para você primeiro. O texto aqui, ó, ele estabelece uma escala, ele fala assim, olha, depois que ele fala aquilo que ocupe o vosso pensamento, quando você estiver meditando, Deus vai começar a dar direções precisas. Aí ele fala, o que também aprendestes. Primeiro nós aprendemos, depois que nós aprendemos, nós recebemos algo. Esse receber é se apropriar de uma verdade da nova natureza, se apropriar de algo de Cristo. Você recebe, você ouve. A grande dificuldade nossa é ouvir. Depois você vê, para depois praticar. Amém? Aprender, receber, ouvir, ver, praticar. Praticar aqui é manifestar, mas isso aí é para o terceiro ponto. Mas o texto aqui fala assim, olha, que todas essas coisas, isso precisa ocupar o nosso pensamento. Em Colossenses o apóstolo Paulo fala assim, olha, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Ocupação de espaço, querido. Sabe, queridos, a gente tem, declarado aqui que se trata de colocar a casa em ordem, se trata de limpar a casa, querido, mas mais que limpar a casa, nós precisamos ocupar a casa. Lembra do texto de Jesus? Que se você vai, limpa a casa, mas você não ocupa ela, o que acontece? Vem um e traz mais agregado. Ocupação. Não tem um ditado popular? Mente vazia, o que é? De quem? Pode falar o nome dele, querido. Mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque não se trata de esvaziar a mente, se trata de ocupar a ela. Ocupação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E nessas coisas, quando nossa mente está ocupada com essas coisas, nós meditamos dia e noite. Meditação significa o governo de Deus nos conduzindo. Você está lá trabalhando, você está lá fazendo o que for, você está lá na praia, mas você está sendo governado por Deus. Sabe, é aquilo que eu falo para vocês, o texto de João, quando Jesus está junto com a samaritana, acho que eu falei esse texto aqui já, Jesus está junto com a samaritana, e Jesus manda os discípulos ir buscar comida, e os discípulos vão, e Jesus estabelece um diálogo com aquela mulher samaritana, e quando Jesus volta, quando os discípulos voltam, os discípulos falam assim para Jesus, Jesus pode comer, e Jesus fala para eles assim, olha, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos falam assim, irmão, o senhor está ficando louco. Porque o Senhor mesmo mandou a gente ir comer. E aí Jesus muda o discurso. Jesus falou assim, olha, vocês estão dizendo que existem 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos digo, olhem, levantem os olhos e vejam, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Querido, ou a gente caminha por aquilo que nós acreditamos, ou nós caminhamos por aquilo que Deus está dizendo. Jesus falou assim, olha, vocês dizem que falta 4 meses. Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam, que os campos estão brancos para a colheita. Nós precisamos ocupar a nossa mente, querido, com a voz de Deus. Josué recebeu essa instrução, medita no livro da lei, de dia e de noite, de dia de noite. E é tão tremendo, queridos, que porque ele meditava, Deus falava loucura para ele aceitava, cara. Uma geração de homens
Homens maduros, homens adultos, que não haviam sido circuncidados. E Deus chega e fala para ele assim, ó, não cara, calma aí, vocês precisam se circuncidar. É fazer a cirurgia da fimose, só que não é igual hoje, né? Com anestesia, é com pedra. Ai, 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 ai. Homens, queridos, homens guerreiros, cara. Homens acostumados às lanças, às espadas. Deus chega para eles e fala assim, olha, para aí. Para aí. Aí Josué fala assim, mas o que aconteceu, Deus? Ninguém desse povo fez aliança comigo, nós vamos parar. Eles olhando as muralhas, eles de frente para aquilo que Deus havia falado com eles, Deus fala para eles assim, ó, para tudo, e vocês vão ter que fazer uma cirurgia. Mas o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer a operação da fimose, vocês não fizeram ainda. Para tudo. Queridos, imagina, não é questão de fazer a cirurgia, é questão de você entender o processo de cicatrização da ferida depois. Eles não iam fazer a cirurgia num dia lá, cortar o prepúcio, e no outro dia eles iam enfrentar os guerreiros de Jericó. Não, eles tinham que esperar o tempo da cicatrização. Aquela palavra, querido, precisava tomar forma neles, por quê? Porque até então quem havia ouvido a palavra tinha sido Josué, porém aquela palavra estava sendo liberada para todo o povo, então aquela palavra precisava tomar forma naqueles homens ainda, e a única forma daqueles homens parar, para que a palavra tomasse forma neles, era essa. Algo que era para ter acontecido quando eles eram crianças, querido, ao 8º dia, aqueles homens tinham que ter sido circuncidados. Ao 8º dia eles tinham que ter sido circuncidados, porém, o mais novo que tinha ali tinha 40 anos. Porque eles ficaram 40 anos no deserto. O mais novo que tinha ali tinha no mínimo 40, né? Não estou falando das crianças que haviam nascido depois, mas o mais novo ali, que saiu do Egito quando era criança, tinha 40 anos. Porque o processo de meditação, o processo de ocupação da mente, faz com que a palavra tome forma em nós. Deus vai nos formando. O segundo processo, queridos, é confessar. O processo de confissão da palavra, eu anotei aqui que eu pesquisei. Onde que está? A palavra confessar, no novo pacto, significa entrar em acordo. Não é você tão só repetir algo, mas a palavra confessar significa entrar em acordo. Entrar em acordo com o quê? Com aquilo que eu meditei. E o falar, querido, é uma expressão de mudança de comportamento. Eu começo a mudar meu comportamento quando? Quando eu mudo o meu vocabulário. Quando a gente começa a mudar o nosso vocabulário, querido, isso é uma expressão que o nosso comportamento começa a mudar. O comportamento da geração que morreu no deserto, ele era expresso pelo vocabulário deles. Não tinha sepulcros no Egito para que nós fôssemos enterrados? Esse pão vil que Deus está mandando? Queremos comer carne. Levante para nós um bezerro. Moisés, você acha que Deus só fala com você? O comportamento da geração do deserto, que morre no deserto, ele sempre foi expresso pelo vocabulário deles. E isso não muda conosco, querido. O nosso comportamento sempre é expresso pelo nosso vocabulário. Nossa, mas para que tanta coisa? Nossa, para que tem que fazer isso? Nossa, para que tem que fazer escola de fundamentos? Para que tem que trazer premissa? Para que tem que ir na reunião dia de domingo? Para que tem que fazer aquilo? Para que tem que fazer aquilo outro? Não tem que fazer nada, queridos.
Ninguém é obrigado a fazer nada, mas quando nós temos a nossa mente ocupada pela mentalidade de Cristo, nós não ficamos questionando, nós obedecemos. Observe que o texto que eu li antes, querido, fala aquilo que vocês aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes, isso praticai. Em momento algum, o apóstolo Paulo fala, aquilo que vocês aprenderam, vocês precisam entender. Ele agora aqui o apóstolo Paulo não está falando de entendimento. O apóstolo Paulo fala, aquilo que vocês aprenderam, vocês recebam algo da nova natureza. Às vezes nós queremos entender muita coisa. Existem coisas que nós não vamos entender no começo do processo, nem no meio do processo, nós vamos entender no final do processo. Às vezes nós estamos entrando no processo e nós queremos entender, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Você acha que Deus tem que dar satisfação para a gente? Deus olha lá de cima e fala assim, me poupe, né, gente? Tem mais o que fazer. Sabe, então nós precisamos mudar nosso vocabulário, precisamos aprender a confessar. O texto que eu gosto, que é o texto da mulher do fluxo de sangue, que o texto diz que ela vai até Jesus e ela já havia sido tomada, cara, a mente dela já havia sido tomada já havia sido ocupada por uma palavra. Ela ouvia dizer que as pessoas elas eram curadas. Eu não sei qual foram as palavras que ela ouviu, mas talvez ela ouviu assim, nossa, Jesus curou um passando lama no olho, Jesus curou o outro só liberando uma palavra, Jesus curou o outro falando algo, não sei, os milagres que Jesus fez, Jesus chamou Lázaro, eu não sei as coisas que ela ouviu, mas ela ouviu algo a respeito, e aquilo que ela ouviu a respeito de Cristo, ocupou a mente dela. O texto fala que no meio da multidão, ela ia falando, tão só, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E o texto diz que ela foi confessando essa palavra. Observe que o fato dela confessar a palavra já havia mudado o comportamento dela. Por quê? Porque ela havia se movido. Ela se moveu de um lugar para outro. O problema nosso é que a gente está lá no Salmo, acho que é o Salmo 36. Esperei com paciência no Senhor. Deus, vem em mim que eu estou aqui, ó. Esperei com paciência o Senhor. Mas na nova aliança, querido, a coisa é diferente. O texto diz que nós precisamos abrir mão de todo o pecado e de todo o peso. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos correr a carreira. Precisamos nos mover. Nós precisamos nos mover. Jesus se movia de um lugar a outro, de uma aldeia a outra, de uma casa a outra, fazendo o quê? Manifestando uma nova natureza. Sabe, querido, mas muitas vezes a gente olha só por aquilo que a gente não tem. Observe o que eu vou dizer para você. Quando Deus chamou você, Ele não olhou para aquilo que você não tem. Muito menos para aquilo que você tem. Porque às vezes a gente acha assim, não, Deus me chamou porque eu sou bom. Ele não chamou você por aquilo que você não tem e nem por aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque Ele não confia em você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus não confia em você. Pode falar forte, querido. Ele não confia em você? Não, Ele não confia em você. Mas Deus confia em quem? Deus confia nele mesmo. Por isso que Ele colocou o Filho dele para morar dentro de você. Deus não confia em mim, Deus não confia em você. Deus confia nele mesmo. E quando Ele estabeleceu o plano, Ele falou assim, olha, eu estabeleci um plano impossível. Queridos, a missão impossível não é aquela que como que é o cara lá, como que chama o cara lá? Quem?
Então, missão impossível não é aquela que o Tom Cruise faz. Missão impossível foi o plano de Deus desenvolvido. É uma missão impossível. Deus estabeleceu o plano e ele falou assim, ó, essa missão é impossível ali já cumprir. Aí suponhamos, né, algum desavisado fala assim, Deus, mas quem então pode cumprir? Eu mesmo. Por quê? Porque eu sou o cara. Eu sou eu. Eu sou, ué. Só eu posso cumprir. Aí Deus, o Senhor estabeleceu uma meta que só você pode cumprir, o Senhor não pode compartilhar. Eu falei assim, não, eu vou compartilhar da minha natureza, para que aquilo que eu estabeleci seja cumprido. Porque às vezes a gente acha que Deus nos escolheu por causa das nossas habilidades, ainda que Deus possa usar a nossa habilidade depois que Ele nos chama. Mas Deus não nos escolheu por aquilo que nós não temos, nem por aquilo que temos. Deus nos escolheu porque Ele encontrou um coração inclinado a desenvolver a vida dEle. E aí Ele nos chama e nos entrega um encargo para que seja desenvolvido a partir disso. Mas tudo vem dEle, e tudo é para Ele, e tudo volta para Ele. Sabe, são essas verdades que precisam ocupar nossa mente, e essas verdades precisam fazer parte de nós, de forma que a gente passe a declarar essas verdades, a confessar essas verdades, para que a gente possa manifestar aquilo que precisa ser manifesto. Sabe, a igreja precisa sair da inércia, a igreja precisa se movimentar. Nós como portadores de uma nova natureza, nós precisamos sair da inércia, nós precisamos nos movimentar, precisamos começar a manifestar vida. Está meio calor aqui, não está não? Será que é o fogo do Espírito? Quando tiver uma igreja, querido, vai ter ar-condicionado, pode ficar tranquilo. Porque eu quero tranquilidade. Onde que eu parei mesmo? Precisamos sair da inércia, precisamos manifestar. Sabe, a igreja eu gosto da igreja primitiva, sabe? Eu amo a igreja primitiva, mas eles não têm nada de diferente de nós. A única diferença deles era a disposição em abandonar suas zonas de conforto e se movimentar pela direção do Espírito. E eu acho tão lindo quando você lê o livro de Atos, cara, a forma com que o Espírito Santo vai costurando a história. Ele vai costurando a história, vai costurando a história, vai costurando a história de uma forma tão maravilhosa, que você fala assim, só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Existem coisas que só Deus que faz. Existem coisas na minha vida e existem coisas na sua vida que é só Deus que pode fazer. Sabe, quando você olhar para a história da sua vida no ano de 2019, pode ter acontecido muitas coisas que não sejam favoráveis ou que aos seus olhos possam não ter sido boas, mas quando você olhar para a sua vida e você fizer uma análise crítica, você vai descobrir que existem coisas que aconteceram na sua vida que só Deus pode ter feito. Só Deus pode ter feito. Existem coisas na minha vida que eu olho, estou falando só de 2019, né? Que nem terminou ainda, falta 3 dias. Não, 2 dias aí para terminar. 2 dias Deus pode fazer muita coisa, cara. 2 dias Deus pode fazer muita coisa. Em 1 dia Deus fez a obra-prima da criação, dizem, né? Que foi a mulher. Imagina em 2. Isso aí era para vocês darem glória a Deus agora, as mulheradas, hein? Vou falar de novo, essa foi só para ensaiar. Em 1 dia Deus fez a obra-prima da criação, que foi a mulher. Imagina em 2. Vocês estão entendendo? Há coisas que a gente olha, a gente precisa olhar para trás e a gente vai descobrir que existem coisas, muitas coisas, que a gente só chegou aqui porque a mão poderosa do Senhor nos tem alcançado. Porque não se trata daquilo que a gente pode fazer, não se trata daquilo que a gente não tem, se trata daquilo que Ele é.
Jesus, querido, não é tudo o que nós precisamos. Jesus tem que ser tudo o que nós somos. Ele tem que consumir o nosso ser a ponto da gente olhar para nós e não sobrar mais nada. Sabe, eu tenho falado, sabe, a mensagem do novo pacto, ela nos estraga o mundo. A gente precisa se tornar pessoas estragadas para o mundo. Nada do sistema pode nos seduzir. Sabe, eu costumo falar que a gente caminhou durante muito tempo lutando contra o pecado. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos viver lutando contra o pecado. Isso não faz parte da natureza daqueles que são filhos de Deus, porque o pecado eu decido não fazer, eu não preciso ficar lutando com o pecado, cara. Observa algo, queridos, eu estou terminando a ministração. Outra coisa que nós precisamos mudar o conceito nesses dias é o nosso conceito de santidade. Nós não somos pecadores. Presta atenção no que eu vou falar, talvez isso vai te ofender também, mas não tem problema nenhum, depois Deus conserta, tá? Nós precisamos mudar o nosso conceito de santidade. Nós não somos pecadores buscando ser santo. É ao contrário, nós somos santos que decidem não pecar. A igreja tem caminhado na contramão daquilo que as escrituras dizem. Nós falamos assim, nós somos pecadores, nós temos que lutar para ser santos. Não, as escrituras não dizem isso. As escrituras falam que através de Cristo nós nos tornamos pessoas santas. E quando nós somos santos, nós decidimos não pecar. Por quê? Porque o pecado não agrega valor na nova natureza. Ponto final. A gente quer ficar lutando com o pecado, cara. Pecado faz parte da antiga natureza, não da nova natureza. Por que o pecado faz parte da antiga natureza? Porque todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Querido, se eu ficar lutando com essa, se eu ficar com essa mentalidade que eu sou pecador, lutando para ser santo, as escrituras dizem que todos pecaram e por causa do pecado estão destituídos, estão fora. Por isso que quando o apóstolo Paulo chegava em uma igreja, ou ele ia se dirigir a uma pessoa, ele falava assim, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos, ele não falava aos crentes, não falava aos irmãos, ele falava aos santos da igreja de Filipe, aos santos da igreja de Colosso, aos santos que estão em tal lugar. Por quê? Porque ele estava falando para uma geração que carregava uma nova natureza, uma natureza de santidade, e porque carregavam essa natureza, decidiram não pecar. Falo para vocês porque eu sou crente e calejado disso, que a gente vivia lutando contra o pecado. Não, precisamos lutar contra o pecado. Irmão, você precisa se santificar mais, você precisa se santificar mais, você precisa orar mais, você precisa... Queridos, a gente ora não é para ser santo, a gente ora porque a gente já é santo. São realidades da nova natureza que nós precisamos nos apropriar e precisamos manifestar isso. Será que se eu ler as escrituras eu vou me tornar mais santo? Não, não vai mudar nem um grauzinho da sua santidade, nada. Sério, Adriano? Nossa, eu pensei que eu tenho 40 anos, eu orei tanto para ser santo, pensei que eu já estava pelo menos 60% santo. Não, querido, a barrinha de santidade está cheia. Já. Não tem os joguinhos lá que tem a barrinha lá de vida lá, que você vai morrendo, vai perdendo vida, vai ficando pequeno? Quero dizer para você que em Cristo a barrinha de santidade está completa. Nada do que você faça vai aumentar ou diminuir aquilo que, se você é ou não é santo. Quando nós estamos em Cristo, posicionados em Cristo, nós somos. Cara, precisamos debruçar na epístola de João, nesses dias, e entender. João diz assim, aquele que carrega a semente divina não peca. Só na minha Bíblia está escrito isso? Por que a gente fica lutando com o pecado? Não, mas é que eu vi um funkzinho ali e tal, né? Nossa, mas é que me deu uma vontade de pecar um pouquinho, mas é só um pecado. Deus, é só uma mentirinha. O pai da mentira é o diabo.
aí a gente, por quê? Porque a gente tem essa mentalidade de santidade, que se a gente fizer algo, se a gente fizer aquilo, a gente vai se tornar mais santo. Santidade não é algo que eu busco. Santidade é algo que eu me aproprio quando eu estou em Cristo. Cara, quando você, parece que é uma coisa simples, mas isso muda tudo. Essa verdade muda o nosso estilo de vida. E santificação, queridos, santificação não tem a ver com coisas que eu faço, santificação tem a ver com o romance nosso com Ele. Você faz as coisas que agradam a Ele. Por quê? Porque você é santo. E porque Ele é santo também. Você vai fazer as coisas que agradam a Ele. Isso é santificação. São dois conceitos diferentes. Mas a gente quer ficar buscando, a gente quer fazer coisas, sabe por quê? Porque a natureza adâmica, ela não, a natureza de Adão, ela não aceita que todas as coisas já estão feitas. Calma aí, queridos, calma aí, todas as coisas já estão feitas, não significa que eu não preciso fazer mais nada. Porque existe um evangelho chamado hipergraça, já ouviram falar aí? É um evangelho que nós precisamos combater, porque é um evangelho que tem cara de novo pacto. Parece com um novo pacto, mas não é. O fato dele ter feito todas as coisas não significa que eu não preciso fazer nada. O apóstolo Paulo fala que nós fomos predestinados para andarmos em boas obras. Nós precisamos andar naquilo que ele já fez. Precisamos nos mover. Não é esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Isso é a antiga aliança. Meditar, confessar e fazer, ou manifestar. Amém, queridos? Talvez Deus trouxe a gente aqui nessa manhã, porque Deus quer nos empurrar para esse 2020, Deus não se move com calendários, amém? Mas eles estão aí. Deus não se move com calendários, mas eles estão aí. E o salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance sabedoria. Quem é a sabedoria? Cristo. Nós precisamos entrar em 2020, queridos, entendendo que está chegando um tempo onde nós vamos começar a manifestar coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos manifestar coisas da nova natureza. Precisamos ser a expressão da nova natureza. Deus não vai descer, Jesus não vai descer aqui na terra de novo, cara. Eu acho, né? Não sei. Acho que não. Dizem que vão, né? Eu acho que não. Ele não vai descer aqui de novo, porque para quê? Tem você, tem a Aline, tem a Denise, tem o Pablo, tem o Rodrigo, mas mais um. Tem o Juninho, tem o Júlio, tem a Gilza, tem o Carlos, tem a Mari, tem a Luísa, tem a Marisa, tem o Felipe, mais um aqui. Ele não vai, porque tem eu e tem você, nós carregamos, nos foi compartilhado da mesma natureza, e Deus está nos empurrando, porque chegou o tempo de nós manifestarmos aquilo que nós temos meditado, aquilo que tem ocupado a nossa mente. Chegou a hora de nós manifestarmos. Sabe, nós vivemos 10 anos onde os olhos de Deus estavam sobre nós, e eles vão continuar sobre nós, mas agora a perspectiva mudou. A perspectiva mudou. Deus quer colocar a gente em movimento. Deus quer colocar a gente em movimento. Sabe, mas para isso, nós precisamos escolher, ou nós caminhamos por aquilo que Ele tem dito a nosso respeito, ou nós caminhamos por aquilo que nós temos dito a nosso respeito. Ergam os olhos e vejam.
Vocês estão dizendo que existem 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam, porque os campos já estão brancos. Dario ministrou aqui, da última vez que ele esteve aqui, ele ministrou. Na nova aliança, não existe porta fechada. Na nova aliança, nós precisamos enxergar a porta aberta. E o apóstolo Paulo, lá da igreja de São Paulo, Bethlehem, ele diz, porta aberta, a gente tem que entrar por ela. Cristo é a porta. Cristo é a porta. Precisamos entrar, queridos. 2019 foi um ano de vitória, porque Cristo está conosco, Cristo está em nós. 2020 será um ano de vitória, por quê? Porque Cristo permanecerá em nós, e porque Ele permanece em nós, porque Ele está em nós, Ele já venceu todas as coisas. Mas aí, Adriano, é fácil, né? É fácil falar, mas passar as circunstâncias. Eu não estou falando de circunstância, eu estou falando dele. Eu não estou falando que nós vamos passar pela prova e dar glória a Deus. Ninguém vai fazer isso, não tem nenhum tolo aqui. Eu estou falando que as circunstâncias não vão mudar o que nós somos por dentro. As circunstâncias não vão mudar a nossa natureza. Cara, a gente passou tanta dificuldade, a família Coelho perdeu gente da família, estão aí. Mudou eles por dentro? Não, mas eles estão tristes? Estão. Mas eles não são tristes, estão, porque passaram por umas circunstâncias. O Rodrigo teve a perda da moto, passou uma circunstância, aí ele está triste, está, mas ele não é, por quê? Porque em Cristo ele venceu a circunstância. Cara, eu conversei com uma pessoa ontem, antes de trabalhar, e aí eu falei para a Valéria, eu falei assim, Val, não é possível, cara. Eu falei para essa pessoa, quase falei para essa pessoa no telefone ontem, eu quase falei, eu só não falei porque Deus segurou a minha língua, quase falei, cara, só te resta pano de saco e caco de telha, porque parece que Deus está tirando, não sei se é Deus também, né, precisa ver se é Deus, não orei também ainda para saber, parece que o cara está perdendo tudo. Perdeu a igreja, perdeu o ministério, roubaram o carro dele, perdeu o emprego. Eu falei, meu Deus do céu, hein, cara? Precisa orar mais forte. Sabe? Mas essas coisas, cara, essas coisas, as circunstâncias, elas não podem afetar o que nós somos em Cristo. Não pode afetar o nosso ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Ter bom ânimo é sair rindo para todo mundo? Não. Ter bom ânimo é não abandonar a jornada. Não tem a música aí que canta aí? Eu não sei quem canta essa música. Essa é a minha aventura, essa é a minha jornada, te conhecer. Não tem essa música? Tem, não tem? Ou é coisa da minha cabeça? Eu ouvi já. Essa é a minha aventura, essa é a minha jornada, te conhecer. Essa é a nossa aventura, essa é a nossa jornada. Melhor que Netflix, querido. Ainda que a gente possa assistir Netflix, mas é melhor conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor, até que Ele seja tudo em todos. Assim diz as Escrituras, até que Ele seja tudo em todos. Amém? Essa é uma mensagem de ânimo, amém, queridos? Essa é uma mensagem para fundamentar a gente na nossa nova natureza. Sabe, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, a música que o Pablo canta, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas Ele tem feito por nós, cara. Apesar das circunstâncias, grandes coisas Deus tem feito por nós. Apesar das intempéries que nós passamos em 2019, grandes coisas o Senhor tem feito e continuará a fazer por nós. Sabe por quê? Porque em Cristo nós temos uma natureza vitoriosa. Sabe, em Cristo as circunstâncias elas não podem nos vencer. Sabe, mas se eu olhar para se eu fixar meus olhos nas circunstâncias e as circunstâncias ocuparem o meu pensar, querido, nós vamos naufragar.
Por isso que o apóstolo aos Hebreus fala, olhando firmemente, precisamos olhar para Ele. Sabe, não precisem olhar para mim, eu sou falho. Algumas coisas pode olhar, outras não. Nós somos falhos, mas quando nós olhamos para Ele, aquilo que eu falo, sabe que as pessoas às vezes vêm conversar comigo aqui da tribo e falam, nossa, mas é que o padrão de vocês é alto. O padrão é alto, queridos, é Cristo. Não é a Thelma, não é o Dario, não sou eu, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Célio, não é a pastora Cris, não, é Cristo. Se você quiser pegar uma régua para medir, pega a régua de Cristo, se compare com Ele. Amém? Vamos ficar em pé? Alguma pergunta? Alguma colocação? Nós vamos findar, estamos findando uma década, amém, queridos? 10 anos. E quando nós olhamos para 10 anos, nós vemos as mudanças que aconteceram. As mudanças no modo geral. Na minha vida, na sua vida. Todas as coisas, há 10 anos atrás, muitas coisas de 10 anos para cá aconteceram. Em todas elas, o Senhor esteve ao nosso lado. Não, o Senhor esteve ao nosso lado, não. O Senhor esteve em nós. Todas elas. Sejam situações boas, sejam situações ruins. Eu quero ter o coração grato nessa manhã, queridos. Quero ter o coração grato por aquilo que Deus tem feito em nós. Por aquilo que Ele tem feito em nós como o ninho das águias. Porque assim como nós vamos entrar numa década, numa nova década, nós como o ninho das águias também estamos entrando numa nova década. São 10 anos. 10 anos onde o Senhor nos instruiu, tem nos instruído, onde o Senhor tem nos nutrido, onde nós temos nos tornado pessoas melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, profissionais melhores. O Senhor tem nos prosperado, sabe por quê? Porque em nós habita o espírito da prosperidade. Prosperidade não está relacionada com aquilo que nós temos material, prosperidade está relacionada com a natureza que nós temos na perspectiva de Deus. Sabe quanta coisa? Faça um breve exercício assim, que só pense em 10 anos para trás da sua vida. Se você estava, porque chegaram pessoas novas, chegou a Silvana, chegou a Mel, chegou outras pessoas, chegaram depois, o Carlos, a Lídia, chegaram, mas faça um exercício de 10 anos para trás, como você era e como você está hoje. E pergunte-se para você mesmo, se não fosse o Senhor. O salmista fala, não lembro qual o salmo, senão, na antiga aliança ele declarava, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor, 10 anos, eu já falei aqui em uma outra pregação, que eu falei um monte de coisa, até chorei aqui, 10 anos atrás, né, Rodrigo? O Rodrigo teve um problema dele, infarto, outras pessoas. 10 anos nós tivemos filhos. Estou falando de coisas que são palpáveis, cara. Coisas que são visíveis. Quem não tinha carro tem carro, alguns não tinham filhos, têm filhos, alguns eram solteiros, agora estão casados. Pessoas chegaram, pessoas saíram. Porque todas as coisas são dele. Olha os passos que você tem dado naquilo que Deus tem nos entregado, queridos. Essa comunidade de fé, ela tem uma marca. Nós sempre nos comprometemos, nós sempre falamos. A nossa prioridade, Deus é tudo para nós, querido. Deus não é questão de prioridade, mas a nossa prioridade são pessoas. Ao desenvolvimento integral do ser. E o desenvolvimento integral ao longo da caminhada, nós descobrimos que o desenvolvimento integral só se estabelece na pessoa de Cristo.
E aí nós procurávamos, percebe que a gente usou um monte de estratégia, escola de paz. Um monte de coisa a gente procurou fazer, só não fizemos culto de casais, mas escola de paz. Por quê? Porque a gente sempre procurava caminhar naquilo que Deus nos entregou. Pessoas são mais importantes que coisas. Agora eu lembrei a frase, né? Desde a fundação do Ninho das Águias, o lema dessa casa sempre foi: pessoas são mais importantes que coisas. Por isso que, queridos, a nossa prioridade nunca foi ter prédio. Porque senão a gente tinha alugado um prédio. Mas e as nossas crianças lá da África, que a Roberta está cuidando? Como é que nós ia fazer? Como? Se Deus entregou algo para nós e nós aceitamos e falamos assim: não, Deus, é verdade, pessoas são mais importantes que coisas. Então Deus falou assim: eu vou entregar um povo para vocês, mas lá na África, vocês vão ter que cuidar. Pessoas são mais importantes que coisas, querido. E aí, à medida que nós fomos caminhando, nós fomos entendendo, cara, que não se trata de escola de paz. Não estou falando que isso está certo ou se está errado, mas a gente entendeu que à medida que a gente desenvolve Cristo, a gente desenvolve o ser integralmente. Quando Cristo é desenvolvido em nós, nós nos tornamos bons maridos, bons profissionais, boas donas de casa, bons filhos, bons ministros da nova aliança, bons tudo. Porque somos bons? Não, mas nós carregamos a natureza daquele que é bondoso. Amém? Eu quero fazer uma oração de gratidão nessa manhã. Essa é a última reunião de 2019 que nós estamos juntos. Eu quero declarar para vocês, querido, que é uma honra caminhar com cada um de vocês. Cada um. Cada um. Alguns eu conheço há mais de 20 anos. Alguns eu conheço há mais ainda. O Leandro eu conheço há muitos anos. Há mais de 30 anos eu conheço o Leandro. Mas cada um de vocês, sejam os que eu tenho mais afinidade ou os que eu não tenho afinidade, é uma honra caminhar com vocês. O melhor lugar que eu tenho para ministrar é aqui. O melhor lugar que eu tenho para ministrar é aqui. Sabe por quê? Porque aqui eu ministro e aqui eu sou ministrado. E quando eu falo que eu sou ministrado, não é só por pessoas que estão aqui na plataforma liberando algo. Eu sou ministrado por cada um de vocês. Cada um de vocês. Cada um de vocês que quando eu ministro, depois me manda um WhatsApp ou manda para a Valéria. Tem pessoas que talvez não tenham meu número ou fica meio assim porque eu sou meio fechadão, né? Me manda, fala assim: olha, aquela ministração dele, Deus falou comigo. Cada um de vocês. Que é o melhor lugar que eu posso estar. Que é o melhor lugar. Quero honrar cada um de vocês pelo esforço que vocês têm feito nesses 10 anos. Nesses 10 anos. Cara, a gente senta na reunião do Ninho dos 5 ministérios. O Ninho das Águias não é uma comunidade que nos traz problema. Vocês acham que a gente senta lá e fica discutindo problemas do Ninho das Águias? A gente não discute problemas. Vocês não nos causam problemas. Esses problemas que tem, de fofoquinha que fulano, a gente não tem isso. A gente não tem isso. Quando a gente se reúne como 5 ministérios e a gente conversa, a gente senta para conversar aquilo que Deus está nos propondo para o futuro. Porque Deus está nos apontando algo e a gente ainda não sabe o que fazer. E a gente fala: como nós vamos fazer? Então precisamos juntar. Quero honrar cada um de vocês. Cada oferta que vocês trouxeram, cada abraço que vocês deram, tudo teve o seu valor. Cada oração, cada esforço mínimo que vocês fizeram, tudo isso tem um lugar em Deus. Quero honrar vocês. Quero honrar vocês. Amém? Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Pai, eu quero ser grato, Deus, pelos 10 anos pelo ano de 2019 que está se findando e por essa década que está se refindando, Deus. Estou com o meu coração cheio de gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor é em nós
e por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. O Senhor podia escolher tantas pessoas, mas o Senhor escolheu a nós, Pai. O Senhor escolheu a nós de forma tão precisa, tão específica, tão exata, Pai. O Senhor tem nos juntado, Senhor, e o Senhor tem nos juntado como povo, Pai. Como povo que caminha, Deus, por aquilo que entende da parte do Senhor, por aquilo que ouve do Senhor, pela convicção que o Senhor gera em nós, Pai. Por isso eu sou grato, Deus. Sou grato, Deus, pelas conquistas. Sou grato, Deus, pelas tribulações, Deus, que não mudaram aquilo que nós somos em Ti, Deus. Meu Deus, e assim, Deus, como os antigos, Pai, eles levantaram o altar, Deus, e eles derramavam azeite sobre o altar, e eles declaravam: até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Hoje, Deus, nós somos o altar, Pai. Nós somos o altar, Pai, e a nossa declaração é: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor continuará nos ajudando, Deus. O Senhor continuará, Deus, realizando as coisas através de nós, Pai. O Senhor continuará, Deus, tendo espaço em nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, Pai, nas nossas fragilidades, na nossa falta de entendimento, ó Deus, para que a gente possa cada vez mais aprender, receber, ouvir, ver e praticar, Deus. Deus, queremos ser coerentes com a realidade da nova natureza, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada palavra, Deus, que foi liberada nesses 10 anos aqui, Deus. Por cada instrução, Deus, que o Senhor liberou sobre nós. Por cada estratégia, Deus, que foram tantas que o Senhor, ao longo do processo, o Senhor foi nos movimentando, Deus. Obrigado por cada estratégia, Deus. Obrigado, Deus, por aqueles que se achegaram, Deus. Obrigado, Deus, por aqueles que foram, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos um espaço para nos reunir, Pai. Porque temos um espaço para nos reunir, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem projetado nas nações da terra, Senhor. Se não fosse o Senhor, hein? Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos, Pai? Obrigado, Senhor. Obrigado pelas crianças lá da África, Senhor, que a Roberta está cuidando, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Renata e o Inácio, Deus, que estão lá no Chile, Senhor. Obrigado pelo Vinícius, Deus, que está se preparando, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tantos outros, Pai. Obrigado, Deus, pelos pais dessa casa, Deus, pelo Dario e a sua casa, Senhor, que tem sido fiéis, Deus, à visão celestial, Deus, que tem sido fiéis, Pai, àquilo que eles têm ouvido. Obrigado pelo desprendimento deles, Pai. Obrigado pelo desprendimento deles, Pai. Obrigado, Deus, por cada um, Deus, que de alguma forma, Deus, coopera, Deus, para o desenvolvimento dessa casa, Senhor. Dessa casa paterna, Senhor, da chamada Ninho das Águias, dessa comunidade de fé, Deus. Obrigado por aqueles que se dispõem, Deus, a cuidar das crianças. Obrigado, Deus, pelos meninos, pelos salmistas proféticos que ministram, Deus, na adoração, Deus. Obrigado por aqueles que contribuem, Deus. Obrigado, Deus, pelos meus companheiros de 5 ministérios, Pai. Obrigado por aqueles que ministram, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Abra os nossos olhos, Deus. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Deus, os campos brancos para a colheita, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.